Retornando com o programa Cidade Aberta, na nossa TV Cidade, canal 14, o nosso canal digital, o canal da NET aqui em Farroupilha, e o Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. São nossas convidadas aqui no programa de hoje, presente nos estúdios, então, a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Farroupilha, a Cristiane Colombo, e também a responsável pelo departamento de rescisões contratuais, rescisões de trabalho do sindicato, a Márcia Scartesini, que estão conosco. Até porque ficou no bloco passado, vocês falaram bastante, Cristiane e também Márcia, a respeito desse fenômeno, desta migração dos empregados no comércio aqui da cidade, deixando, não preferindo trabalhar em lojas do centro e buscando as lojas de atacado. Como se poderia explicar isso? Quais seriam as explicações pelo conhecimento da categoria que vocês têm, presidente Cristiane? Bom, a explicação é a questão da carga horária, né? A carga horária do centro da cidade, ela é mais extensiva. E hoje o funcionário vem à busca de poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor, ter direito a ficar com a sua família e também, no caso, não precisar trabalhar o sábado. Eles buscam mais o atacado nesse sentido. Outra questão é a questão salarial. O atacado está pagando um salário mais alto, um pouco melhor, e também eles têm a questão da comissão que eles pagam o atacado. Não existe comissão por fora, que é ilegal, eles pagam tudo na folha de pagamento. Está lançado via folha de pagamento. Via folha de pagamento, e aí o funcionário com essas comissões paga todo na folha. Eles têm direito sobre o FGTS, sobre suas férias, sobre o 10º, coisa que não acontece, que a gente presencia no nosso centro da cidade. Infelizmente, ainda há muitos empregadores que pagam essas comissões, todas elas fora da folha de pagamento. O atacado também tem muito que eles não têm, o empregado não sofre tanta pressão quanto dentro do nosso centro da cidade, porque os empregadores não são aqui da cidade, são de cidades de fora, Santa Catarina, Minas Gerais. Aqui, os empregadores estão sufocando os empregados dentro do centro da cidade. A gente está com muitos casos de funcionários com depressão pelo modo que eles tratam os seus empregados. Até tendo como referência, Márcia, qual é a base salarial? É claro, tem diferenças, né? Mas vamos falar dos empregados, dos trabalhadores em lojas do centro aqui da cidade e comparando com o atacado. Tem muita diferença? Tem bastante diferença. Nós temos a questão do comércio varejista, que são as lojas do centro, que estão com piso atual de 1.040. 1.040. E para comissionado, 1.197. E quase R$200 a mais. 150. Isso voltado para o varejo. Já para a loja de atacados, nós estamos com um piso de 1.043,40 e para comissionado 1.356,42. Isso para a gente trabalhar de segunda a sexta. Sim. Voltando para 1.040 de segunda a sábado no varejo. Então é uma diferença que os funcionários estão percebendo, por isso que eu acredito na migração. A maioria dos estabelecimentos, dos lojistas, cumpre fielmente os patamares salariais, ou tem daqui a pouco lojistas que acabam oferecendo um pouco mais do que é colocado como mínimo? Tem de tudo, né? Olha, acontece de tudo, mas o que eu tenho visto bastante reclamações, que a gente faz agora as entrevistas anteriores à homologação da rescisão, a gente vem aplicando, e os funcionários vêm denunciando a questão do pagamento das comissões por fora no centro. Isso, na verdade, acaba desestimulando o funcionário do centro a permanecer nas lojas do centro. Já a remuneração é menor e ainda o pagamento é extra folha. Tem dado muita causa trabalhista com esse fato das comissões pagas por fora? A gente tem, sim, causas trabalhistas referente a isso, mas os funcionários às vezes se sentem coagidos ou com medo, porque às vezes são amedrontados de que se você entrar com uma reclamatória trabalhista, você não consegue mais emprego em Farroupilha. Tem empresas que usam desse argumento para ameaçar os funcionários para não entrar na justiça. É um terrorismo? Acredito que sim. E isso vem causando com que muitos funcionários entrem em estado de depressão. E a gente tem recebido muitos relatos, muitos funcionários do comércio
indo até mesmo tendo afastamentos previdenciários por depressão devido a esse assédio. Sim. Vocês colocaram a presidente Cristiane Colombo e também Márcia, até anotei aqui, acho que é um assunto interessante. Tem tido muito problema de assédio moral dentro das lojas? A gente recebe muito trabalhador, muita reclamação no balcão. Porém, esse fato do dano moral é bem difícil de conseguir provas. Porque o que acontece no dano moral? O empregador vem, ofende, xinga, maltrata o trabalhador. Quem seria a testemunha dele? A testemunha dele seria os seus colegas de trabalho. Todo mundo fica com medo. Todo mundo fica com medo, ninguém vai de testemunha e aí o funcionário acaba ficando sem provas. E aí ele adoece por essa situação. Porque os colegas dele não têm medo de perder o emprego e também estão no mesmo patamar do que eles. E isso tudo consegue ser revelado, consegue ser provado quando acaba sendo vários demitidos na mesma loja. Daí eles se unem, aí sim eles acabam entrando com um processo trabalhista por danos morais. Caso contrário, se é um único trabalhador e o empregador sabe como fazer isso, porque ele demite um e espera praticamente um tempo razoável para poder demitir o outro, que passe o tempo que um não possa botar na justiça e o outro não possa ser testemunha. Tem um período de 2 anos. Tem um período de 2 anos, praticamente, para questionar. Ou então, espera, aquele entrou na justiça, vamos ver no que vai dar. Eu não vou demitir os outros, eu vou segurar para mim tentar resolver o problema daquele, para ele não ter testemunha, para ele se ferrar no processo. Aí, depois que terminar o processo daquele, eu demito o outro que eu preciso demitir também, que ele está me incomodando. A maioria das questões que envolvem assédio moral geralmente são xingamentos, são cobranças exacerbadas, é isso? Isso. A maioria das vezes são xingamentos desnecessários, ofensas, cobranças pesadas em cima do trabalhador, em questão de metas, muita cobrança em cima do trabalhador. Cobrar no bom sentido metas com o objetivo de estimular o vendedor, o trabalhador, isso é legal. Isso é legal e é ótimo e é perfeito. Sim. Eu acho que o trabalhador está ali para servir ao seu empregador, sim. Ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir o seu horário, ele tem que bater a sua meta, ele tem que cumprir a legislação trabalhista. Porém, ele não está ali para ser ofendido, para ser xingado, para ser humilhado. Ele está ali para trabalhar, para ganhar para fazer a empresa crescer, porque se também não tiver empresa, ele também não tem um emprego. A gente é bem consciente disso. Só que a gente vem aqui com muita tristeza em dizer que o trabalhador está sendo vítima, está sendo humilhado mesmo pelos empregadores. Os empregadores não estão tendo noção disso. Até porque todo ser humano é diferente. Todos têm o seu ritmo de trabalho. Não se pode exigir do trabalhador que a Cristiane tenha o mesmo desempenho, por exemplo, do que a Márcia. Cada um tem o seu ritmo. Exatamente. E eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. A gente tem que saber. E se daqui a pouco, eu sempre digo, se para mim o meu empregado não está desempenhando a função que me adequa à minha loja, que se enquadre comigo, que se enquadre com os meus colegas, existe a forma, existe a demissão, é simples, demite o funcionário. Se o funcionário não está batendo a meta, se o funcionário não está... Tem maneiras e maneiras, tu não precisa segurar ele e ficar pisando nele e humilhando ele. Se o funcionário não está correspondendo com as tuas expectativas, é simples, existe a demissão, demite e contrata outro funcionário. Agora, quando a gente vê que aquela loja, aquele setor, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 10. A rotatividade é enorme, as reclamações sempre... Eu acho que o problema não é os empregados, né? Na tua visão, Márcia, as relações do trabalho estão cada vez mais tumultuadas, está cada vez mais difícil o trabalhador ter um canal de comunicação, ter um relacionamento com o seu subordinado, com o seu patrão? Eu acredito que sim. Eu tenho recebido pessoalmente no balcão muitas reclamações, inclusive de alguns funcionários que são chamados em particular para serem humilhados. Aí vem o que a presidente colocou muito bem, não tem testemunhas.
Só que o que a gente teria que trabalhar é trabalhar o funcionário para ele melhorar dentro da loja. Assim, acaba se acontecendo o quê? A migração dos funcionários do comércio, do varejo, para outras categorias, e aí vai sobrar o quê para o nosso comércio? Nós queremos que o nosso comércio cresça, mas para isso precisamos de funcionários que trabalhem no comércio. Então, eu acredito que os empregadores têm que pensar em como tratar os seus funcionários. Eu acredito que eles tenham que sim chamar a atenção do sentido colaborativo. Vamos trabalhar, vamos atingir as metas, você vai ganhar um prêmio, você vai ser bonificado, mas não tem esse diálogo. A gente tem notado um diálogo diferente. Ah, você é um lixo. Infelizmente, acabei ouvindo isso no sindicato, o que nos magoa muito, e a gente pede para que todos os funcionários venham denunciar, não tenham medo de vir até o sindicato denunciar as empresas que agem dessa forma. Porque eu acredito que numa sociedade onde a gente vive, a gente não pode tolerar que os nossos funcionários passem por isso. E frisando mais uma vez a respeito do Vale Transporte, as empresas, as lojas que não estenderem o Vale Alimentação, elas são obrigadas então a oferecerem um Vale Transporte 4 vales por dia, ou seja, 4 passagens por dia, é isso, né? Manhã, meio-dia, final da manhã, início da tarde, final da tarde. Na verdade, a legislação especifica o quê? Que o funcionário tem o direito legal do Vale Transporte para se direcionar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, não são na verdade, a lei não especifica 4 Vale Transporte. Se ele precisar de 6, se mora em outra cidade, ele vai usar 6. O Vale Transporte que ele precisa é para o deslocamento dele. Então, o que o funcionário precisa saber é que ele sim, ele tem o direito ao Vale Transporte, é um direito legal dele, e que vai ser descontado, até para nível de conhecimento, independente do número de passagens que ele precisar para esse deslocamento, somente 6% do salário base. É o teto, 6%. Do salário base. O resto a empresa coloca. Isso é o que diz o decreto-lei. E é interessante notar que a lei diz salário base. A gente até tem movido ações contra algumas empresas em Farroupilha que estavam descontando sobre o salário, sobre a remuneração do empregado. Ou seja, o trabalhador que recebia lá os seus 1.040 e recebia uma comissão de 200 mais DSR, eles aplicavam 6% de tudo. Gente, isso aí é legal, procurem o sindicato que a gente vai tomar as devidas providências, porque não pode. O decreto-lei é claro, é 6% do salário base do empregado. Certo. Então, não pode incidir sobre comissões, comissionamento. Não é sobre a remuneração, sim. É base o que a lei diz. Certo. Isso. Presidente Cristiane Colombo, algum comentário a mais nesse sentido? Nesse sentido, não. Eu quero colocar que a gente vai se mudar. A gente está indo agora em mudanças para nova sede. A partir do dia 11 de novembro, a gente vai estar atendendo na rua 11 de dezembro, número 32, no 1º andar. Então, uma nova estrutura do Sindicato dos Empregados no Comércio de Farroupilha, também de outros sindicatos e trabalhadores aqui da nossa cidade, a Construção Civil também está ali, né? Isso, o Sindicato da Construção Civil, Móveis, já está atendendo ali, eles estão no 2º andar. No 2º andar. E o Sindicato dos Empregados? No 1º andar. No 1º andar. É um prédio próprio que foi construído, é isso, né? Isso, e a gente vai Deixa de pagar aluguel para ir num local específico. Na verdade, a gente também estávamos num lugar próprio anteriormente, sim. Só que com o crescimento nosso do comércio, com o crescimento da construção civil, o local onde a gente estava já estava pequeno, não comportava mais a realidade. Sim. A gente não tinha um salão de eventos, hoje a gente vai ter um local para poder fazer a assembleia para mais de 100 pessoas também, porque na verdade a gente vai dar atendimento, informações, rescisões no 1º andar, mas o 3º andar é o auditório. Nós temos um auditório também. Sim. Então a gente não tinha isso. Mas vai ficar bem melhor para atender o trabalhador. Outra deficiência que a gente tinha no local onde a gente... Acessibilidade. A acessibilidade. Hoje a gente é obrigatório a ter isso, a gente não tinha como atender o trabalhador. No novo prédio, a gente tem elevador, vai ter acessibilidade. Perfeito. Bom, qual a estrutura, quantos metros quadrados, tem uma ideia, salas também, a estrutura, até apresentando para a nossa audiência, para o trabalhador que está nos acompanhando? Cada andar é 130 metros quadrados, 130 são metros 4 quadrados. Andares. No 1º andar nós temos
5 salas de atendimento, 5 mais salas. uma recepção e mais uma sala de reunião. E aí depois nós temos o auditório e mais o arquivo morto. Certo. Essa é a estrutura, então, Essa é né? a estrutura. Uma grande conquista para o sindicato? Uma enorme Enorme. conquista. Nunca imaginei que conseguiria conquistar uma coisa. É um desse. projeto que vinha sendo trabalhado há muito tempo? É um sonho, na verdade. sonho. Eu tinha um sonho de ter um local mais amplo para poder atender o trabalhador. E eu digo assim que eu consegui, sonhei, pensei e fui atrás em buscas e consegui adquirir, construir para os trabalhadores. Era um esse novo projeto que local. talvez vinha sendo trabalhado ainda na época que o Valdemar era presidente, já começou a ser cogitado lá ou não? Ou mais da tua gestão não, mesmo? foi na minha gestão, foi nos últimos 2 2 anos. anos. Eu pensei em E algo foi maior full time, né? e foi muito rápido. Na verdade, surgiu um local, eu comentei que eu estava procurando, na verdade, um terreno para futuramente fazer e me apresentaram um projeto com tudo. E aí eu fui à busca de conseguir recursos para conseguir fazer. Certo, então já atendendo a partir do dia 11 de agosto, é isso? 11 de agosto. 11 de agosto abre nesse novo endereço, Nesse novo na rua endereço, 11 de de dezembro. Número? Número 32. Número A inauguração vai ser em setembro. Em setembro. Isso. Por que em setembro? Porque a gente tem que se adequar, né? Sim. A gente tem que chegar, Se instalar. se instalar, se Certo. organizar. Não dá para apresentar o local todo atirado, Atirado, né? ó. Claro, merece organização. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida a gente volta com o terceiro e último segmento do programa Cidade Aberta. Hoje com a Cristiane Colombo, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Farroupilha, e também com a Márcia Scartesini, ela é responsável pelo Departamento de Rescisões e Trabalho do sindicato. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fique por aí, a gente logo volta a se reencontrar no Cidade Aberta da sua TV Cidade.